Olá, tudo bem? No Evangelho segundo João, capítulo 8, no versículo de número 36, disse Jesus: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só, meu querido, olha só, minha amada irmã. Jesus, ele nunca falou sobre religião. Jesus, ele não veio nos mostrar a religião de Deus. Jesus veio para mostrar o caminho. E ele mesmo disse: eu sou o caminho. A religião, na realidade, ela nunca fez parte da agenda de Jesus. A religião, presta bem atenção, ela é a maior inimiga do Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele liberta. E a religião, ela escraviza, ela aprisiona, ela põe uma coleira no indivíduo. E olha, o bem mais precioso que nós temos é a liberdade. Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O propósito de Jesus, o propósito do Evangelho de Jesus é de libertar o homem, é de fazer com que o ser humano seja livre. O contrário da religião, religião que escraviza, que aprisiona, que põe uma coleira no indivíduo. Jesus, ele veio para que nós pudéssemos ser livres e voar nas asas do Espírito. Ele mesmo disse que o Espírito sopra onde quer, e aqueles que são nascidos de Deus são levados, são conduzidos pelo Espírito. É dirigido pelo Espírito, anda na liberdade do Espírito e não na coleira da religião. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é levado pelo Espírito? Você que imagina, que pensa que já nasceu de novo. Essa pergunta é para você. Se você já nasceu de novo, você é conduzido, é levado pelo vento do Espírito que sopra onde quer e te leva para onde quer, ou você é conduzido, é levado pela coleira da religião? Será que você permitiu que a religião pusesse uma coleira em você? É ela quem te conduz? É ela quem diz o que você deve e não deve fazer? É ela quem determina os lugares onde você deve frequentar, sob a pena de punir você? É ela quem diz? É ela quem determina a sua vida? É ela quem te conduz? Olha só, em relação às redes sociais, é a religião quem determina o que é que você deve curtir, o que você deve compartilhar, as páginas que você deve acessar, com quem você deve se relacionar. É a religião quem dita as regras para você. E você fica com medo de curtir uma foto, um comentário, um vídeo. Você fica com medo de curtir, você fica com medo de compartilhar, você fica com receio de acessar. Se isso está ocorrendo com você, meu irmão, minha irmã, é porque a religião já pôs uma coleira em você. Você é um escravo da religião. Você não é mais dono da sua própria vontade. Você não é mais um ser livre. Você não foi liberto por Jesus. Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ao contrário da religião, Paulo disse: examinai tudo. Retenha aquilo que for bom para você. Segundo o apóstolo, você é adulto. Você é maduro. Você tem consciência o suficiente para saber aquilo que serve e aquilo que não serve para você. Não deixe que a religião determine isso. Não permita que ela continue lhe sufocando com esta coleira insuportável, lhe arrastando para onde quer
que ela queira que você vá. Se você é nascido do Espírito, você não deve ser arrastado pela coleira posta pela religião. Mas se você é livre, você deve ser conduzido, levado pelo Espírito de Deus. Jesus, ele, além de não falar, além de não pregar, além de não estimular a religião, ele fez o contrário. Jesus, ele quebrou, ele desfez paradigmas da religião da sua época. A religião dizia que ninguém podia tocar no leproso. A religião proibia. Jesus foi e tocou. A religião proibia tocar em cadáveres. Jesus foi e tocou numa menina que estava morta e ela ressuscitou. A religião proibia mulheres menstruadas do convívio social. Elas tinham que ficar afastadas, isoladas até passar o período da menstruação. Durante esse período ela era considerada imunda. E ninguém podia tocar nelas. E elas não podiam tocar em ninguém. Mas a Bíblia diz que uma mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus. E Jesus não reclamou, pelo contrário. Jesus disse: filha, vá em paz, porque a tua fé te salvou. A religião dizia que ninguém podia trabalhar no sábado. Ninguém podia. Mas os discípulos de Jesus colheram espigas. E quando Jesus foi indagado pelos religiosos da época, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Jesus pôs-se do lado dos seus discípulos, do lado da liberdade, e posicionou-se contra os religiosos da sua época e a obrigatoriedade de guardar o sábado. A religião proibia que se sentasse com pecadores. Jesus sentou no barzinho com publicanos e pecadores, e diz a Bíblia que ele comeu e bebeu com eles. E quando foi inquirido, indagado, e quando foi criticado, ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A lei dizia que uma mulher que fosse apanhada em flagrante adultério devia ser apedrejada. Ninguém podia socorrê-la, ninguém podia interceder por ela, ninguém podia ficar entre ela e os seus algozes. Pois uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério, Jesus quebrou a lei. Jesus arrebentou os grilhões da religião. Jesus se pôs contra o paradigma religioso e colocou-se entre a mulher e os seus algozes e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos se retiraram, porque todos eram pecadores, desde o mais moço até o mais velho. Ficou apenas Jesus e a mulher. E Jesus disse para ela: filha, vá em paz e não peques mais. E a levantou, e a partir daquele dia, aquela mulher foi uma bênção nas mãos do Senhor. Então, olha só, presta atenção. Jesus, ele fez exatamente aquilo que a religião proibia que se fizesse. Ele fez o que a religião proibia. E ele não fez o que a religião mandava. Porque Jesus não tinha coleira, ele era o Filho de Deus, ele era um homem livre, e ele veio trazer esta liberdade para mim e para você, meu irmão. Então preste atenção, não permita ser escravizado pela religião, não permita que a religião coloque uma coleira em você, lhe sufoque e diga para você o que você deve e o que você não deve fazer sob pena de lhe punir. Não permita. Você é uma pessoa livre em Cristo Jesus para ser conduzido pelo Espírito de Deus por lugares onde quer que o Espírito queira que você esteja e que você vá. Não permita que nada e nem ninguém venha controlar a sua vida, a dizer a você o que você deve e não deve fazer, os lugares que você deve ou não deve frequentar, as páginas que você deve ou não deve curtir na internet, aquilo que você deve ou não deve compartilhar. Se isso está acontecendo com você, meu irmão, você é um escravo da religião. A coleira foi posta em você e ela está lhe sufocando. E você não é mais você. Parece que quando você não era religioso, você era até melhor. Porque você era um ente livre, um ser livre. Mas agora, em vez de ser verdadeiramente livre,
você virou um escravo da religião. Você não pode ficar mais uma semana, 2 semanas sem frequentar o templo. Porque logo as pessoas apontam para você e dizem que você está se desviando. Então você tem que se submeter ao jugo, aos ditames, à agenda da religião. Com isso, você deixa de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Muitas pessoas se atolam tanto com atividades dentro de suas denominações que acabam se esquecendo de Deus. Meu irmão, preste atenção. Cuidado! Para que, em se fazendo a obra de Deus, você não venha se esquecer do Deus da obra. Você é livre, meu irmão. Você é livre, minha irmã, para pensar, para decidir, para fazer escolhas. Porque é você quem vai dar contas da sua vida a Deus. Não é a denominação que você frequenta. Aliás, a denominação a qual você está aprisionado. Você se tornou escravo. Você curtiu uma página na internet e a pessoa ligou para você e disse: mas meu irmão, minha irmã, até você. Você não pode mais fazer nada. Você não pode frequentar mais nenhum lugar que não seja aprovado pela religião. Pois a religião dizia que não devia se sentar com publicanos e pecadores. Jesus ia lá e sentava. A religião dizia: não faça isso, Jesus ia fazer. Porque Jesus não veio para obedecer religião. E nem você, meu irmão, foi liberto por Jesus para se submeter ao jugo pesado da religião, mas para ser livre e voar nas asas do Espírito. Lembre-se, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, eu já estive preso ao sistema religioso, eu já estive preso e já fui um escravo, mas glorifico a Deus, porque Jesus me libertou. E hoje eu sei o que é verdadeiramente ser livre em Cristo Jesus. Porque nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A religião diz para você que se você não fizer o que ela mandar, você vai ser afastado da presença de Deus, não é isso? Ela vai cortar a sua comunhão com Deus, não é isso? Mas sabe o que o apóstolo disse? Que nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o presente, nem o passado, nem o porvir, nem os anjos, nem os principados e nem as potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Ele, meu irmão, te abençoe. Seja livre. Não permita mais que a religião lhe sufoque com esta coleira insuportável. Que Ele te abençoe.